Alô? Aí. Não te vi. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este evento do SEBRE e do Instituto de Relações Internacionais. Meu nome é Feliciano de Sá Guimarães, eu sou professor aqui do IRI-USP e diretor acadêmico do SEBRE. É um prazer ter pessoas tão renomadas da Academia e da Política Brasileira aqui conosco e a nossa plateia aqui no Instituto, com várias pessoas também muito importantes. Cabe a mim aqui fazer a apresentação geral do projeto e dessa mesa em particular. O SEBRE, no início desse ano, deu início a um projeto bastante ousado que era produzir, a partir dos seus 14 núcleos de debates, papéis, policy papers, sobre a política externa brasileira, com vistas às eleições de 2022. Então, foram produzidos até agora esses 14 policy papers. Esse aqui faz parte de um desses núcleos, o Núcleo América do Sul, que é liderado pelo Hussein Kaluti e por mim, no SEBRE. E, ao longo dessas últimas semanas, nós fizemos alguns lançamentos. Já ontem, por exemplo, a gente fez o segundo lançamento do Núcleo de Economia Política, liderado pelo professor André Lara Rezende, que aconteceu na Fiesp. Semana anterior tinha acontecido no Country Club em Ipanema, no Rio de Janeiro. A gente já lançou o policy paper do Núcleo Agro no INSPER, aqui em São Paulo. E nós temos todos os outros policy papers que estão sendo produzidos nas próximas semanas. Nós também vamos produzir um documento síntese da posição do SEBRE e dos seus conselheiros sobre cada um dos temas da política externa que o SEBRE trabalha, que é meio ambiente, energia, infraestrutura, América do Sul, que é Ásia, Estados Unidos, várias negociações, como as negociações da OMC, Mercosul, OCDE e assim consequentemente. Então, é um projeto inovador dentro do SEBRE. É a segunda vez que o SEBRE faz isso, mas é a primeira vez que o SEBRE faz em larga escala. Então, eu convido todos vocês a entrar no site do SEBRE ao longo das próximas semanas e baixarem os policy papers. Esse é um deles, sobre a política externa do Brasil dos próximos anos para a América do Sul, as recomendações do Núcleo de América do Sul. E, como eu falei, de todos os outros que estarão no ar muito em breve. A gente está organizando também no SEBRE um conjunto de debates com os presidenciáveis para que eles recebam esses policy papers ou documento síntese dos policy papers e que as ideias do SEBRE sobre política externa do Brasil cheguem às mais altas instâncias do Brasil para que a gente consiga ter um impacto sobre a forma como a política externa é pensada e implementada no Brasil. E nessa mesa aqui, nós temos várias pessoas muito importantes para o SEBRE, que tem a ver com a história do SEBRE, com a história do Instituto de Relações Internacionais também. A gente tem o ministro Aloysio Nunes, que está aqui, que foi ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, de 2001 a 2002, foi senador, foi deputado estadual, deputado federal e senador pelo Estado de São Paulo, de 2011 a 2019, e foi ministro das Relações Exteriores do governo Temer, de 2017 a 2019. O professor emérito do IRI-USP, Celso Laffer, que também é professor titular aposentado de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da USP, foi ministro das Relações Exteriores do governo Collor, em 92, e depois do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001 a 2003. Foi ministro da Indústria e Comércio, também, do governo Fernando Henrique, em 99. Foi presidente da FAPESP e é conselheiro emérito do SEBRE. Temos também o embaixador Rubens Recupero, que é diplomata, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e na Itália, foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, em 94, ministro do Meio Ambiente do mesmo governo, também em 94, foi secretário-geral da UNCTAD por 10 anos, se eu não estou enganado. 9 anos, estava aqui em 94, 2004, eu estava em dúvida. E, atualmente, é nosso professor aqui, com muito orgulho, do Instituto de Relações Internacionais, da Cátedra José Bonifácio. É um professor muito querido pelos nossos alunos aqui. Está organizando, junto com o professor Pedro Dallari, nosso diretor do Instituto que está aqui, um livro. A Cátedra José Bonifácio do Instituto de Relações Internacionais sempre publica um livro com o catedrático daquele ano, e o professor Rubens Recupero aqui está organizando, junto com o diretor do Instituto, Pedro Dallari, que está aqui conosco. E, por fim, Hussein Kaluti, que é conselheiro internacional do SEBRE, coordenador do Núcleo de América do Sul, do Centro do SEBRE, é cientista político pela UNB, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de Harvard, onde coordena atualmente as pesquisas
no âmbito do Weatherhead Center for International Affairs e no Center for Middle Eastern Studies, e entre 2016 e 2018 foi secretária especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do governo Temer. Então, eu passo a palavra... e a professora Maria Hermínia, atualmente, que é a nossa moderadora, que é pesquisadora sênior do SEBRAP, professora titular aposentada do Departamento da Ciência Política da USP, foi minha professora, e diretora do Instituto de Relações Internacionais aqui, de 2003, no ano que eu entrei, em 2013, é uma das grandes líderes do Instituto, responsável por esse prédio fantástico, por essa sala que está aqui. Então, a foto dela está ali, entre os nossos ex-diretores. E atualmente se coordena no SEBRAP o Programa Internacional de Pós-Doutorado, né? E eu passo a palavra, então, à professora Maria Hermínia, ela irá moderar a mesa. Eu não gostaria de... Eu estava já esquecendo de agradecer o fantástico apoio que esse projeto tem da Fundação Konrad Adenauer, e que é um grande parceiro do SEBRE nos últimos anos, e que sem a Konrad Adenauer e o apoio dela para esse projeto, nós não teríamos como fazer esses diversos policy papers, né? Então, sim. Gostaria de mencionar, então, obrigado, professor Pedro Dallario, nosso ex-ministro da Defesa, deputado federal, candidato a Senado aqui em São Paulo, o ministro Aldo Rebelo, que está aqui conosco, a embaixadora Irene Gala, que está aqui conosco também, Roberto Teixeira da Costa, que está aqui conosco. Hermínia, por favor, você tem a palavra. Boa tarde a todos e todos. É sempre um prazer voltar aqui para a minha casa. Né? É minha casa, mas é sempre um prazer voltar aqui e, sobretudo, voltar aqui nessa circunstância, né? Eu acho que a academia e aqueles que pensam e pesquisam têm uma obrigação com a sociedade que na verdade, devolver o que sabem na forma de sugestões para aqueles que transformam o que nós sabemos, ou podem transformar o que nós sabemos em política, em políticas públicas. Então, é muito prazer estar moderando isso. Eu não vou tomar o tempo de vocês, vou passar a palavra para o Hussein, para ele contar o que o documento contém. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui na tarde de hoje, aqui no IRI, lançando o Policy Paper da América do Sul, que produzi em parceria com o Feliciano, com a professora Fernanda Semini, com o apoio do Celso Laffer e de outros colegas. Bom, eu não vou perder muito tempo saudando os meus confrades, que logo eu saudei logo na entrada, a professora Maria Hermínia também, e dizer que um desafio muito grande foi para nós trabalhar nessa pequena peça. Não se trata de uma peça que procurará solucionar os problemas da ausência do Brasil na América do Sul, senão uma peça que propõe um caminho para o Brasil, pelo menos, sair da inércia em que se encontra atualmente no contexto regional. Além disso, eu penso que o reordenamento do sistema internacional vai exigir do Brasil um novo papel no nosso entorno regional. Esse novo papel vai se dar diante de complexas circunstâncias que vão se impondo em função da evolução do sistema internacional. Primeiro deles, a importância da questão climática, não só no contexto global, mas também no contexto regional, sobretudo. Segundo aspecto, que no âmbito do paper procuramos explorar, como o Brasil vai se comportar na condição, digamos, da maior potência latino-americana, diante da rivalidade crescente entre Estados Unidos e China no contexto regional. Tá? Então, o que vai ficando evidenciado é que essa rivalidade ou essa competição ela já se encontra instalada no nosso compasso regional, sem o Brasil atualmente ter muito o que fazer, né, ou muito o que propor. E isso, consequentemente, faz com que o Brasil perca a sua capacidade de ser o indutor do desenvolvimento na América do Sul. Isso é um grave, né, na minha avaliação. Eu acho que é um país que não consegue resguardar os seus interesses estratégicos no seu próprio compasso regional, é muito difícil ganhar a impulsão
e tração em outros tabuleiros internacionais. Então, a premissa básica para o Brasil ser forte, alemar, é preciso estar forte na América do Sul. Estar forte significa o quê? Não significa o exercício de uma liderança impositiva, senão o Brasil atuar como sempre atuou, a partir de um processo de integração que gere prosperidade, fortaleça a ordem democrática, preserve o meio ambiente e procure manter um diálogo pacífico e respeitoso com os demais países. Eu acho que essa, talvez, no período, diria, pós-redemocratização, é que se procurou trabalhar no contexto regional. E o paper procura explorar todos esses elementos, né? Procura explorar quais são os vetores que deviam guiar o nosso interesse nacional diante da rivalidade sino-americana, quais são os vetores que deveriam guiar os desafios contemporâneos inerentes à preservação da Amazônia, né? E, não menos importante, também, como revitalizar, e todo mundo fala revitalizar o Mercosul. Eu acho que não se trata de revitalizar o Mercosul, na minha opinião. Se trata de encontrar novas formas de dar dinamismo a diferentes setores no âmbito do bloco, tá? E creio que o Brasil terá um papel na condição de ser a maior economia do bloco, tem condição decisiva de ter um papel, digamos, renovador. Então, dito isso, e num momento complicado, quer dizer, talvez a gente não tenha tempo de explorar isso aqui, mas o Uruguai tentando se desacoplar do Mercosul, buscando acionar um acordo 1+1 com a China, e assim por diante, tá? Os acordos interregionais, nós entendemos que é um fundamento importante, o acordo do Mercosul, União Europeia, mas também quaisquer outros acordos interregionais que visam fortalecer a nossa capacidade produtiva e a nossa competitividade comercial. Bom, o paper tem, acho que, algo em torno de 10 páginas, como disse, é um roteiro, não detalha todas as ações que devem ser engendradas, implementadas, mas, pelo menos, a tentativa de fazer o Brasil se reencontrar com o seu destino regional, né? Fazer com que o Brasil volte para a América do Sul, volte para a América Latina e tenha um papel condizente com a sua história e com a sua grandeza e com o seu interesse nacional. Bom, em suma, o policy paper, ele procura abordar todos esses elementos, ele procura delinear quais são as preocupações mais prementes e, por fim, ele oferece nada mais de que um dos vários caminhos, mas é um caminho que está dentro da constitucionalidade da política externa. Eu acho que não preciso nem mencionar os erros estratégicos, táticos e todos os tipos de erros possíveis e imagináveis do atual governo. O fato é que o Brasil perdeu o peso gravitacional em sua própria região e acabou, consequentemente, obliterando a sua capacidade de atuação em múltiplos tabuleiros, né? E é preciso voltar para a América do Sul. E essa é a ideia central do paper. Voltar como, não sei, mas voltar diferentemente da forma como está agora, que, aliás, nem está. Muito obrigado, Hermínia, obrigado, meus amigos, e fico à disposição para responder as perguntas no final, caso haja alguma. Obrigada pela contenção, pela rapidez com que deu o recado que eu vou passar. Eu só queria fazer um reparo que são 45 páginas, tá? Essa edição, 10 páginas é o nosso formato, mas ficou com 45 páginas. 45 páginas. O Sebre ajustou, pessoal. Essa versão que está aqui deu 45 páginas de PDF, toda bonita e tudo. Assim como tem. Há divergências, obviamente. Assim como tem a Europa diferentes velocidades, aqui nós temos a América Latina diferente, América do Sul diferentes tamanhos, né? Eu vou passar a palavra para o Aloysio Nunes, nosso amigo, senador, ministro. É um prazer tê-lo aqui. E Rio Pretense como você. Pretense como eu. Como a Hermínia. 15 minutos, está bom? Eu acho que está. Bom, meus amigos. O documento, que tem, não sei se 12, 9 ou 45 páginas,
foi bem resumido pelo Hussein. Mas eu diria, a essência do documento está num provérbio francês que foi extraído do libreto de uma ópera do século XVIII. Eu vou falar em francês porque o Celso aprendeu francês na escola, assim como o Rubens, eu. Maria Hermínia não, Maria Hermínia já é uma outra era. Mas é o seguinte: chasser le naturel, il revient au galop. Se você expulsar aquilo que é natural, ele volta. E volta correndo. Não é? Então, o conjunto do documento é inspirado por essa possibilidade. Chasser le naturel, il revient au galop. Porque o natural é realmente o Brasil ter uma presença forte na América do Sul, que, como diz o Celso, é a nossa circunstância imediata e inelutável. Já o Joaquim Nabuco, no Balmaceda, diz uma coisa interessante, que depois do 15 de novembro, ele que era monarquista, depois do 15 de novembro, o interesse sobre a América do Sul se impõe. Porque nós passamos, diz ele, a fazer parte de um conjunto político mais amplo. E, para saber qual é o caminho que nós devemos seguir, nós devemos estar atentos ao rumo do continente. E ele fala ainda ao murmúrio, escutar o murmúrio do continente. Um murmúrio que, às vezes, é muito estridente, mas, de qualquer maneira, escutar a voz do continente. Isso é uma verdade, o Celso. A pulsação, exatamente. O Celso Laffer conhece bem isso, o Rubens também, os diplomatas profissionais sabem, eu que fui ministro também durante um tempo mais breve que o Celso, sabe o tempo que a América do Sul toma do ministro das Relações Exteriores. É uma coisa, ainda que você não seja muito preocupado, superativo, você está o tempo todo metido na América do Sul. E em relações onde se juntam questões políticas, da grande política, grande estratégia, questões onde há uma ligação imediata entre a política externa e interesses concretos de grupos, de empresas brasileiras, não é? Relações intragovernamentais, permanentemente o Celso foi ministro das duas pastas, indústria e comércio e relações exteriores. É muito difícil acertar relações exteriores com a indústria e comércio nas negociações comerciais. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar numa peça de automóvel chamada Chicote, eu achei que era um negócio para sadomasoquismo, um artefato de sadomasoquismo. Eu achei, realmente, porque nós tínhamos um problema de importação de chicote do Paraguai, que o Ministério de Indústria e Comércio não queria importar chicote. E o Paraguai queria vender chicote. E eu falei, que diabo, isso parar na minha mesa, na mesa que foi ocupada pelo Barão do Rio Branco, eu tratar desse tipo de coisa. É uma peça de automóvel. Demorou quase um ano para resolver o negócio do chicote. Foi resolvido. O Brasil importou, deu algumas compensações e tal, e resolveu-se. Mas esse tipo de coisa, chicote, o leite do Uruguai. O leite do Uruguai, o Uruguai é um grande exportador de leite. Na nossa pauta comercial, ocupa um pedaço importante, o leite. Conflito com o Rio Grande do Sul. O Blairo Maggi, que era ministro da Agricultura, chegou a proibir a importação de leite uruguaio, no momento em que o Uruguai já estava de olho na China. A primeira reunião que eu tive como ministro, foi uma visita, como é de rigor, a minha colega da época, ministra de Relações Exteriores da Argentina, me encontrei com uma figura encantadora, que era o ministro do Exterior do Uruguai, o Nino Voa, que foi vice-presidente. Ele imediatamente colocou o desejo do Uruguai de fazer um acordo de livre comércio com a China. Num clima muito amistoso, assim, informal, ele falou, o que você acha, Luiz? Eu falei, se eu concordar com isso, eu não posso andar na rua em São Paulo, porque eu sou morto a pauladas, não tem como. Né? Já antes, se pega o livro de memórias do Celso Amorim, a tentação do Uruguai era ir para os braços dos Estados Unidos. Não é? Daí o exercício da paciência. Não é? O Celso, num artigo que escreve sobre o Mercosul, fala nós temos que encontrar uma calibragem correta para encontrar um equilíbrio nessas relações que são desiguais, dado o peso do Brasil, a forma como o Brasil se insere
no mundo e a forma como um país menor, o Uruguai, ou mesmo o Paraguai, se insere, né? Então, é um destino inelutável e também, na minha opinião, é uma plataforma importante da afirmação do Brasil e da projeção do Brasil, embora seja a nossa circunstância, nós não nos circunscrevemos na América do Sul. Isso temos, a partir de uma boa relação com os nossos vizinhos, é uma boa plataforma de inserção. O Mercosul, seguramente, inclusive na região Mercosul, nas tentativas que fizemos já de uma aproximação maior com os países do Pacífico, é uma plataforma importante e que está hoje numa situação difícil. Não é só o Uruguai que está mirando para fora, não é? A maneira como se trata o tema da tarifa externa comum, eu acho que não é generosa, digamos assim. Acho que há muitos assuntos que eu procurei tratar no meu tempo, que são as normas técnicas, sanitárias, fitossanitárias, onde é possível avançar muito na integração, né? Não apenas no Mercosul, eliminando barreiras que ainda subsistem, mas com outros países onde você não tem que mexer com tarifa. É o caso do nosso acordo com o Chile, um acordo recentíssimo, negociado ainda no meu tempo, e que é um acordo muito vasto, muito amplo, muito ambicioso, não é? Mas é um negócio assim, o tempo todo é a banana do Equador. É um irritante tremendo, porque o Equador é um grande exportador de banana. O principal item da pauta é a exportação. O Brasil não importava banana. Consegui, no meu tempo, depois de uma longa conversa com o Ministério da Agricultura, liberar a importação de banana. Foi uma festa. Se fosse ao Equador, seria carregado. Mas aí chega o Bolsonaro, Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é contra. Fechou a importação de banana. Então, essas coisas você vê na nossa relação, como há uma relação muito íntima entre as duas coisas, política interna e política externa. Agora, nós precisamos encontrar realmente uma pauta positiva, revalorizar a nossa presença como um ativo importante. Nós temos ativos importantíssimos. Estou aqui ao lado do Rubens Recupero. Rubens, que é o pai do Tratado de Cooperação da Amazônia. Não, foi você que bolou aqui. Pois é, mas aquilo é a sua criação. Meu Deus do céu, que pauta fantástica para o nosso relacionamento com os nossos vizinhos e para a nossa projeção no mundo, a partir de algo que é a nossa diferença específica. A geografia nos castiga, às vezes, mas nos dá prêmios também. A Amazônia é um prêmio, né? Maior reserva de água do mundo, enfim, vital para o equilíbrio climático do mundo. Que pauta extraordinária de cooperação com os nossos vizinhos, né? Eu penso até que, assim como a dívida e a consolidação da democracia foi o tema de interesse comum nos anos 80, eu penso que o meio ambiente, o clima, pode ser um interesse comum a partir do qual nós vamos puxando outras formas de integração, né? É preciso encontrar interesses comuns. A Bacia do Prata também é sede de interesses comuns. Aquela obra de Santa Engrácia, que é a navegação, a hidrovia do Prata, uma gestão mais aberta, mais democrática, envolvendo empresas, envolvendo a sociedade civil na gestão do Prata, como o Montoro fez aqui nos comitês de bacia, não é? Enfim, o combate aos crimes transnacionais, não é? Outra pauta positiva. Então, eu penso, meus amigos, que o tema da integração tem que se basear em iniciativas muito concretas e que sejam no interesse de todos. E onde o Brasil tem credenciais, temas onde o Brasil tem credenciais para impulsionar a integração. No mais, se você ler o documento, é tal negócio, chasser le naturel, il revient au galop. Retomar o protagonismo do Brasil, reavaliar as prioridades do Mercosul, reorganizar a estratégia de inserção do Brasil. Temos que voltar àquilo que nós sabemos fazer e que corresponde ao nosso perfil diplomático, ao nosso perfil internacional. Claro que com um desafio novo, que é a rivalidade que se aguça entre os Estados Unidos e a China.
aqui no nosso continente. Você tem aí também Rússia e Irã na Venezuela, de modo que, mais do que nunca, é recomendável que o Brasil seja uma espécie de dona Flor entre seus dois maridos, né? Não vai caminhar com os dois, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas é um estímulo também para, a partir dessa rivalidade, do interesse, escapar de interesse de iniciativa da China, vamos subscrever a One Belt, One Road. Não precisamos disso, né? Mas é uma forma, é um estímulo para que nós diversifiquemos as nossas parcerias no mundo. Na Ásia, já temos um acordo negociado e firmado com Singapura, não é? Com a União Europeia, destravar o acordo com a União Europeia, com a EFTA, automaticamente, com a própria Coreia do Sul, enfrentando as resistências da Fiesp, que dá para fazer um bom acordo baseado em troca de produtos de alta tecnologia, né? Enfim, é uma forma de nós fortalecermos uma posição autônoma diante desse conflito que é inelutável, que está aí, né? Portanto, retomar, recomeçar, né? Não há espaço vazio. O Brasil se afastou do CELAC, o México vai lá tomar conta do Caribe e da América Central. Por que nos afastarmos disso, né? Então, eu acho que a ideia de retomar aquilo que é a nossa tradição, aquilo que nós sabemos fazer, e valorizar os ativos que nós temos, e eu me referi, entre eles, o meio ambiente, eu acho que é o caminho para nós nos reposicionarmos na América do Sul. Obrigada, Aloísio. 15 minutos, professor. Bom, o documento que foi sucintamente descrito pelo nosso Hussein destaca a prioridade a ser dada ao entorno regional. E o nosso querido Aloísio destacou a importância do contexto regional e, inclusive, explicitou a sua experiência, não? Porque, na lida com o nosso entorno regional, há uma diplomacia do concreto, do conjunto múltiplo dos fatores da nossa agenda. Eu vou fazer uma observação meio óbvia, mas eu acho que vale a pena reiterar. O entorno, a vizinhança, é sempre o primeiro tema da política externa, mesmo para um país de escala continental como é o nosso. É o tema da China, é o tema da Rússia, é o tema da Índia. E é natural que seja também o nosso. Por isso que o Aloísio destacou as virtudes deste provérbio francês que diz que é natural que a gente retome a importância do entorno regional. Com a vantagem destacada no documento que nós somos um país territorialmente satisfeito, em paz com os nossos vizinhos e com os nossos muitos vizinhos. Bom, o mundo é composto de muitas regiões. São os muitos mundos das regiões que têm as suas especificidades e as suas descontinuidades. E há uma incidência do papel com a qual o mundo incide nas diversas regiões. Como foi aqui mencionado, nós estamos diante das grandes tensões políticas que provêm da busca de uma nova distribuição de poder relativo dos Estados, que são tensões de hegemonia e são tensões de equilíbrio. Claro que estou falando dos Estados Unidos e da China. É uma tensão de hegemonia de escala ampla, e internacional e global, mas é uma tensão de equilíbrio regional. Haja visto os incidentes que estão cercando as movimentações militares da China por conta de Taiwan e as preocupações que isto gera.
A isto se acopla a tensão da Rússia, o fim da União Soviética e a condução de uma política que é conduzida, para simplificar, por um patriotismo místico e pela asserção imperial de uma potência declinante que dá uma ênfase imensa ao seu entorno regional. A política russa, hoje, e a guerra da Ucrânia, tem como foco o entorno regional. E isso tem como desdobramento não só uma tensão de hegemonia no plano internacional, mas também uma tensão de equilíbrio na própria Europa, cuja política de segurança e outras, como a de meio ambiente, energética, se vê voltada para isto. Nós estamos inseridos neste mundo, um mundo de mais conflito, hobbesiano, e menos grossiano. E, para lidar com ele, é preciso destacar o papel construtivo do entorno regional para traduzir as necessidades internas em possibilidades externas. E é nessa moldura que se situa o nosso documento, que é um mapa de conjunto de campos de possibilidades do potencial da nossa atuação. Por que esse documento é importante? Naturalmente, porque o SEBRE e o IRI, por definição, se preocupam com a política externa do Brasil e com as relações internacionais do mundo. Mas é porque nós estamos diante de eleições e diante de uma avaliação do que está sendo o desdobramento da diplomacia presidencial do governo Bolsonaro. Eu queria relembrar uma coisa óbvia, que a condução da política externa é uma competência do presidente da República, por ação ou por omissão. Ele conta, evidentemente, com a colaboração do seu ministro das Relações Exteriores. Mas quem dá o tom, o sentido de direção, é ele. Por quê? Porque ele reúne a representação simbólica, o que um país representa ou significa para os outros, como aliado, como inimigo, como parceiro. Ele alia a representação política e ele alia, inclusive, a representação jurídica. Ora, a diplomacia do governo Bolsonaro, como nós todos sabemos, significou uma erosão do capital simbólico acumulado da política externa brasileira, o que compromete os ativos do país em todas as áreas, inclusive no nosso entorno regional. E incide em múltiplos campos. O primeiro, óbvio, é o campo dos valores. Qual é a força de atração do nosso país? Ou qual é a força de repulsão do nosso país? E aí, naturalmente, a agenda ambiental, que já foi destacada, entra com grande ênfase. Também temos aí o capítulo da cooperação econômica e internacional, onde uma dimensão básica é o tema da credibilidade, da confiança. Se você não tem confiança, não tem credibilidade, você tem dificuldades de estabelecer uma moldura de negociação. O Aloysio teve uma experiência importante na condução da política externa e, justamente, eu creio, ele conseguiu resultados tão positivos porque soube destacar esses ingredientes de credibilidade e de confiabilidade. E, naturalmente, temos aí os riscos estratégicos-militares, que hoje em dia são grandes. Nós vivemos à sombra dos riscos da guerra, de uma guerra de alcance maior. E, naturalmente, eu não imagino que o governo Bolsonaro se está ciente do conjunto de desafios que isso representa e como é que nós devemos nos situar, não? E aí o que está em jogo nas próximas eleições é o papel de uma liderança
que seja capaz de indicar rumos, de pensar e agir pela análise da nossa sociedade, das suas capacidades, com uma intuição dos caminhos do futuro, uma competência para orientar-se no mundo. Não? Tem uma frase da Hannah Arendt que eu gosto muito, que diz o seguinte: somos do mundo e não apenas estamos no mundo. Eu tenho a clara visão que a perspectiva do Bolsonaro é a de um solipsismo. Não? Ele está achando que ele está no mundo e nós não somos, como país, integrantes de um mundo que, bem ou mal, compartilhamos. Foi feita uma referência à Fundação Konrad Adenauer. Eu comecei a ler o livro do Kissinger sobre lideranças e a primeira liderança que ele examina é o Adenauer. E é muito interessante, porque o Adenauer assumiu o poder numa Alemanha derrotada, desacreditada, dividida, com o peso do nazismo nas costas e do Holocausto, e soube reconstruir um país que se mantém com um sentido de direção positivo e construtivo até hoje. Não é pouca coisa. E, naturalmente, como diz o Kissinger, ele conduziu aquilo com uma política de humildade. Não? O próximo, que eu ainda não li, é o de Gaulle, que, evidentemente, fez exatamente o contrário. Mas, em todo caso, foi bem-sucedido. O que quer dizer que não tem um figurino só. As circunstâncias variam de acordo com o país e as personalidades. Para encerrar, eu acho que o enlace entre o nacional, o regional e o global, como foi aqui destacado, é o tema do meio ambiente, não? Que é o tema fundamental, com o dado adicional que o Rubens Recupero tem destacado tanto, e o Rubens Barbosa destacou no seu artigo de hoje, é que, em matéria de meio ambiente, nós somos uma grande potência. Nenhum dos graves e terríveis problemas do meio ambiente, da mudança climática, da biodiversidade, podem ser resolvidos sem um papel protagônico do Brasil. Então, este é um setor do mundo onde nós temos recursos, competência e um potencial de conhecimento. E a Amazônia, como o Aloysio destacou, é um tema de preocupação mundial e de urgência nacional, como é o caso do regime das chuvas e do seu papel no grande tema do agronegócio. Pois bem, como foi destacado, aí também vou falar, não só em nome do Rubens, o Tratado da Organização da Cooperação Amazônica, na qual ele teve um papel tão relevante na sua concepção, inclusive na dimensão ambiental, numa época em que isso não estava claro, mostra que este é um interesse compartilhável. Quando eu fui ministro, uma das coisas que eu procurei fazer foi institucionalizar a existência de uma secretaria desta organização, que está sediada em Brasília. Procurei montar programas de ação conjunta em colaboração com os nossos parceiros amazônicos. E devo dizer que isso tem sido posto de lado no conjunto das prioridades. E eu vejo nisto um grande campo de atuação para nós, onde você pode fazer um enlace entre o global, o regional e o interesse nacional. Obrigada, Celso. Embaixador, por favor. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer participar desse debate. Eu agradeço muito a distinção do convite
E queria dizer de início que o documento do SEBRE é uma grande contribuição para a formação de uma nova visão brasileira das relações com a América Latina. O documento se lê com muito prazer desde a primeira linha, é redigido de uma maneira original, não é repetitivo, não usa chavões, é extremamente completo, muito bem articulado. Eu devo dizer que, quanto ao documento em si, eu não tenho observações particulares a fazer, nem discordâncias. Então, eu vou me limitar mais a algumas considerações de caráter mais amplo em relação a 3 pontos que me parecem fundamentais em todo exercício de planejamento de política externa. O Brasil, o contexto mundial, o sistema internacional e a América Latina. É sempre bom lembrar que a pré-condição de qualquer política externa é ter uma ideia de país, partir de uma ideia, de um projeto de país, daquilo que nós queremos ser. O Barão do Rio Branco, por exemplo, quando se tornou ministro, ele tinha uma ideia muito articulada, muito detalhada de como ele imaginava o Brasil no mundo, né? E ele descia, inclusive, a detalhes sobre valores, né? Sobre posturas que o Brasil devia defender. E ele teve a boa fortuna de ser ministro durante 9 anos, num período de relativa paz civil, de estabilidade, em que havia um consenso que o sustentava nisso, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que nós todos devemos nos colocar como uma pergunta a nós mesmos é que tipo de Brasil nós queremos que seja o que domine o 3º século da nossa vida independente. Nós vamos completar agora, em 7 de setembro, 200 anos de vida independente. Nós sabemos o que foram esses 200 anos, né? E, em relação a isso, sempre cabem 2 perguntas: o que fizemos e o que deixamos de fazer, ou o que fizemos errado, o que temos que retificar. Então, olhando para o futuro, nós temos que partir de uma ideia de país, de um projeto de país, de uma aspiração do que nós queremos ser. E, em relação a esse primeiro ponto, eu vejo uma dificuldade no momento que nós vivemos, porque o documento do SEBRE, ele todo é construído sobre o consenso básico que existe no Brasil, entre as pessoas que pensam sobre isso, em relação às relações internacionais e à América Latina. Acontece que esse consenso não é partilhado pelo atual governo. É uma grave exceção em relação ao consenso. O atual governo é, de fato, um ponto fora da curva, tanto em relação à visão do mundo, a confusa visão do mundo que ele tem, né, como em relação aos países limítrofes. E como esse atual governo pretende se perpetuar, né, pretende ganhar as eleições, isso, é claro, coloca um ponto de interrogação, né? Em qualquer exercício de planejamento, obviamente, eu estou partindo da hipótese de que essa visão de exceção não vai prevalecer, que vai prevalecer uma outra visão das coisas, mas, é claro, isso é meu desejo, minha aspiração, mas não é uma certeza, né? E isso vai condicionar, é claro, o que virá pela frente. Eu não quero me estender muito sobre essa visão de país, mas eu acho que certas coisas são mais ou menos comuns a nós todos, né? Nós todos, hoje em dia, estamos de acordo em dar balanço nos 200 anos e em chegar à conclusão que a principal deficiência desses 200 anos de independência é a desigualdade, né? Nós temos muitas outras falhas, né? Muitos outros pontos que foram levantados aqui, inclusive meio ambiente,
mas não há dúvida que o que mais realça é que nós chegamos a 200 anos de vida independente, sendo um dos países mais desiguais do mundo, né? É um país onde 1% mais próspero tem controlado quase 25% da renda nacional, com uma estabilidade extraordinária ao longo de mais de 100 anos, praticamente sem oscilações. Esse é um fenômeno que encontra poucos paralelos no mundo e é um desafio grande que o Brasil tem pela frente. Então, eu diria, sem entrar em outras considerações, que, na visão do Brasil do futuro, pelo menos essa questão deve predominar. Como é que nós temos que enfrentar esse legado da desigualdade nos próximos anos da nossa vida independente? E isso vai ter consequências, é claro, em nossa política externa, na nossa política em relação aos vizinhos. O segundo ponto é a questão do sistema internacional. Eu acho que nós vivemos um momento de ruptura, um momento muito diferente do que foram outras eleições. Nós estamos vivendo uma mudança profunda do mundo e nós não sabemos em que direção nós estamos indo. Eu, uma vez, acho que lembro que, numa aula inaugural que eu dei aqui, eu lembrei até uma frase do Ortega y Gasset, que eu gosto muito, em que ele dizia, em espanhol, eu repito, porque tem mais sabor, né? Em que ele dizia que nós não sabemos o que nos passa, dizia ele. E isso é precisamente o que nos passa, não saber o que nos passa. Quer dizer, nós não sabemos o que está nos acontecendo. Sabemos confusamente, né? Sabemos confusamente, mas não sabemos claramente o que está nos acontecendo. Ninguém vê com muita clareza, né? Mas há transformações gigantescas que estão ocorrendo, algumas foram lembradas aqui, como a questão do aquecimento global, que é condicionante de todo o resto, né? Se nós não acertarmos na questão do aquecimento global, os outros problemas perdem relevância, porque deixam de existir, já que a civilização humana, tal como nós a conhecemos, talvez esteja ameaçada de não sobreviver. Mas, além disso, nós voltamos a viver esse perigo existencial das armas nucleares, né? Que parecia já meio esquecido, né? E agora nós estamos vendo todo dia na televisão a usina de Zaporizhia, né, ocupada, que pode haver um suicídio de repente, né? Isso nos remete àquilo que dizia o Emmanuel Mounier, em 1947, né, que a grande novidade da arma nuclear foi que ela tornou a humanidade capaz de praticar suicídio. Até então, a humanidade, ainda que quisesse, não podia se autoliquidar, porque não havia tecnologia para isso. A partir da arma nuclear, nós podemos cometer um suicídio coletivo, né? Ainda que seja por default, por imprevidência, né? Como foi o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos um mundo muito perigoso pela frente, mais perigoso do que nas últimas décadas. E eu diria que o papel primordial do Brasil e da América Latina nesse mundo perigoso é exercer toda a sua influência para evitar que ele caminhe para uma polarização. Aqui falou-se muito entre Estados Unidos e China, e isso, sem dúvida, é verdade. Mas eu creio que o nosso interesse nacional predominante é lutar com todas as forças para evitar esse reducionismo do sistema internacional a essa polarização. Nós temos que procurar juntar forças com outros países, como a União Europeia, que tenta se tornar um terceiro polo, com países médios, como a Turquia, por exemplo, que, embora tenha uma política externa controvertida, ela desempenha um papel até acima do seu tamanho, né? Mostrando que é possível ter confiança na capacidade do Brasil, mesmo com todos os problemas que tem,
de pesar no mundo, desde que ele ouse fazer isso. E a principal finalidade desse esforço do Brasil e da América Latina é recusar a Guerra Fria. A nossa política externa independente se caracterizou justamente pela recusa da Guerra Fria. Eu trabalhei com o ministro Santiago Dantas, trabalhei antes com o ministro Afonso Arinos, eu fui oficial de gabinete de ambos, quando começava a política externa independente. E o coração da política externa independente era essa recusa absoluta de aceitar uma visão do mundo condicionada pelo prisma da Guerra Fria, de Estados Unidos contra o mundo comunista. E nós temos que recuperar essa intransigência. Nós não podemos ser aliados de ninguém, a não ser de nós mesmos, né? E temos que evitar, com todas as nossas forças, inclusive nas Nações Unidas, que o mundo caminhe para essa polarização. Eu acho que o Brasil sozinho talvez seja pouco, mas se ele conseguir carregar a América Latina, teria uma chance maior. Então, eu passo para o meu último ponto, que é esse da América Latina. Eu vejo a América Latina, hoje em dia, infelizmente, num dos momentos mais ingratos da sua evolução desses últimos 80 anos. No após-guerra, e até o começo dos anos 60, a América Latina era a vanguarda do mundo em desenvolvimento, inclusive em matéria de pensamento, né? Raul Prebisch, na CEPAL, Celso Furtado, né? Outros pensadores foram capazes de ter uma visão sobre o mundo e sobre o desenvolvimento econômico que não era importado dos grandes centros do saber, né? Não era nem importado de Moscou, não era importado dos Estados Unidos, né? E, na verdade, foi esse pensamento autônomo, independente da América Latina, que inspirou grandes lideranças na Índia, na Ásia, na África, no momento em que esses países estavam começando a se emancipar. Agora, infelizmente, nós perdemos essa posição de liderança, nós nos tornamos muito subordinados mentalmente a ideologias que vêm de fora, como foi, por exemplo, esse liberalismo extremado, o neoliberalismo desses últimos anos, né, que nos foi imposto, né, como uma espécie de pensamento único, né, e que aniquilou toda essa tradição que nós tínhamos de autonomia de pensamento. Isso não era só o Brasil, era a América Latina, né? O Prebisch tinha sido presidente do Banco Central argentino, né? Havia eminentes chilenos, mexicanos, venezuelanos, colombianos, peruanos, gente que trabalhava nesse sentido, né? Infelizmente, a América Latina, que naquele momento foi o país pioneiro da integração, porque ela se deixou levar desde o início pelo exemplo do mercado comum europeu, do Tratado de Roma, né, e tentou fazer a sua integração, esse projeto envelheceu. Envelheceu, inclusive, porque ele era marcado, na sua origem, pela ideia da industrialização. A integração que se buscava nos primeiros tratados, o Tratado de Montevidéu, da LAUC, mais tarde da LAD, e mesmo do Mercosul, era uma integração da indústria, não era uma integração nem da agricultura, nem dos serviços. Tanto que os primeiros projetos que foram concretizados, eu me lembro da época, porque no meu segundo posto, que era Buenos Aires, eu era chefe do setor econômico da embaixada, nós estávamos, nos anos 60, começando a sair daquele comércio do século XIX, em que o Brasil exportava para a Argentina banana, café e madeira de pinho e erva mate. Eram as 4 pautas da nossa exportação. E começávamos a ter aqueles acordos de integração setorial na área da IBM, na área de diversas indústrias transnacionais que estavam instaladas em vários países, e havia acordos setoriais em que cada país, para a questão da economia de escala, se especializava numa linha, né? Então, a ideia básica era a indústria. Ninguém imaginava que a integração ia ser o Brasil vender soja argentina, ou vender trigo
ou vender milho ao Chile. Quer dizer, era na base da indústria. Como a nossa indústria acabou, infelizmente, né, nós deixamos que ela fosse liquidada em vários países da América Latina, o próprio projeto de integração entrou em crise, porque o seu fundamento, a sua racionalidade, era a indústria. Então, nós temos que repensar isso tudo. Entende? Nós temos que voltar, como se diz nos Estados Unidos, voltar à prancheta de planejamento, né? Nós temos que repensar isso, e isso tem que ser feito em consonância com políticas industriais. Eu defendo aqui alto e bom som que as políticas industriais são necessárias. O fato de nós termos feito algumas políticas industriais errôneas não compromete a validade da ideia. Tanto assim que o maior êxito do mundo hoje em dia, que é a China e os países asiáticos, são países que praticam e seguem fielmente políticas industriais, só que com muito mais qualidade do que as nossas, né? Então, nós temos que recuperar para a América Latina esse sopro de integração. E talvez o momento atual seja favorável, porque nós tivemos alguns momentos no passado recente em que o grau de heterogeneidade entre nós aumentou muito, por causa, sobretudo, de questões ideológicas, né? Hoje, essas questões estão ficando, de certa forma, confinadas, né? Nós temos Nicarágua, Venezuela, Cuba, mas são países que já não têm dinamismo, não têm poder de atratividade, né? E o que nós estamos vendo é que há, no continente todo, uma nova convergência, que é uma convergência, de certa forma, progressista, moderada, de centro-esquerda, né? Que é essa que nós estamos vendo emergir das eleições e que tem como base a ideia da desigualdade, a ideia do combate à desigualdade, que eu insisti no meu ponto inicial e que eu insisto de novo. Eu acho que o futuro do Brasil e da América Latina tem que se construir em cima da luta contra a desigualdade. E as nossas opções em matéria econômica, em matéria de desenvolvimento, têm que ser baseadas nisso, não em outro tipo de premissa qualquer. Muito obrigado. Obrigada. Moderar uma mesa dessa é uma tarefa ingrata, né? Não tem muita coisa que fazer. Existe uma grande convergência entre os três participantes da mesa com relação ao diagnóstico, com relação às prioridades. Aqui na plateia, eu sei que existem pessoas que gostarão de fazer suas considerações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a palavra, mas, antes disso, já que está todo mundo muito moderado, eu gostaria de fazer uma provocação, né? Uma das coisas que o documento acentua muito é que política externa não é festa de amigos, não é uma festa de amigos, né? É uma reunião de vizinhos. No caso da América do Sul, é uma reunião de vizinhos, que a gente não escolhe, né? Então, eu gostaria que vocês voltassem a esse tema, o quanto para a política externa é importante reconhecer que o país tem que tratar com o que com a realidade que lhe é dada, e não escolher os seus parceiros a partir de proximidade, amizade, etc. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a palavra para o público e depois eu devolvo a palavra para todos os participantes para fazer as suas considerações finais. Entendi que nós vamos até mais ou menos 6h30, por aí, isso. Não é isso? Por favor, está aberta a palavra. O ministro e deputado Aldo Rebelo gostaria de falar, não é isso? Então, vamos começar por ele. Passa o microfone para ele. É isso. Eu queria só lembrar, pessoal, um instantinho só, ministro, que nós temos, para quem quiser, é só entrar no site do SEBRE e vocês vão encontrar lá esse papel para baixar, e que nós temos mais de 100 pessoas online no YouTube nesse momento nos assistindo aqui. Muito obrigado. Boa noite, ilustres senhores e
senhora professora, a minha provocação é continuidade do que a senhora já colocou, ou seja, os 3 elementos de política externa: o destino, a vocação e as escolhas. O destino como um dado da geografia e das coisas que nós não podemos alterar. A vocação da nossa diplomacia, segundo Gilberto Freire, que é a da mediação. E as escolhas que, ora, vão ao encontro do destino e da vocação, e, ora, contrariam o destino e a vocação. Que eu acho que é exatamente o momento que nós estamos vivendo. As nossas escolhas contrariam o nosso destino aqui no nosso subcontinente, ter boa relação com esses vizinhos nossos, e com a nossa vocação de diplomacia de mediação, que foi o que nos caracterizou e o que nos trouxe tantos êxitos, tanto respeito, tanta admiração de todo mundo. Nós, hoje, optamos não por ser parte da solução dos problemas, mas por ser parte do próprio problema, inclusive com nossos vizinhos. Eu vejo agora o caso dessa conferência da ONU, da COP15, da biodiversidade, que vai acontecer na China agora no fim de agosto, começo de setembro. E tem um grande problema em torno do documento, do marco regulatório da biodiversidade do mundo, porque a biodiversidade está aqui no sul do planeta, está aqui no nosso, principalmente na Amazônia. Só o Brasil tem 30% da biodiversidade do mundo, só a Amazônia. Qual é o problema? É que os países ricos começaram a registrar o DNA, o genoma das plantas e dos animais, sem identificar a origem. E, ao não identificar a origem, naturalmente, quando se faz uso industrial, comercial dessa biodiversidade, ninguém vai poder cobrar qualquer recompensa, porque ninguém sabe de onde veio. E esse é o principal problema que essa conferência enfrenta, com o qual ela se depara. Claro que o papel do Brasil era ter uma função de liderar os países que são detentores de biodiversidade, para dizer, olha, isso aqui tudo bem, né? Tem essa biodiversidade, nós vamos colocar no papel que tais e tais recompensas de quem usar isso industrialmente será oferecida, mas nós perdemos exatamente essa capacidade porque não temos mais a nossa vocação de mediação presidindo as nossas ações de diplomacia. Isso, naturalmente, reconhecendo que há um esforço desse novo ministro e do Itamaraty em retomar essa tradição, que tinha sido abandonada pelo outro ministro, mas isso não é só um esforço de ministro nem de uma diplomacia profissional, se o chefe de Estado, o presidente da República, não avaliza e não estimula, o que, infelizmente, não acontece no presente momento. Quanto ao documento, eu já conhecia as ideias do documento e acho que são absolutamente compatíveis, né, com as necessidades e com a apreciação do que nós precisamos nas nossas relações com a América do Sul, que envolve, como disse o Aloysio, comércio, defesa, segurança, crimes transnacionais, tudo o que a gente possa imaginar na América do Sul, a nossa diplomacia tem que tratar, tem que enfrentar. Parabéns. Eu vou deixar o microfone na plateia e, por favor, se inscrevam para considerações, perguntas. Roberto Teixeira da Costa, por favor. Boa noite, boa tarde a todos. O ministro Recupero, a sua frase de Garcés me fez lembrar a frase do mexicano. Ele me dizia numa reunião do céu: a hora que queríamos, que teníamos todas as respostas, cambiaram todas as perguntas. É uma outra maneira de encarar a situação. Rubens,
eu tenho alguma diferença de opinião com você em relação ao Mercosul e à América Latina. Eu fui, durante 8 anos, presidente do Conselho Empresarial da América Latina e 2 anos presidente do CEAL Internacional. Eu tive um papel importante em entender a América Latina e as necessidades, os desejos, etc. E é uma época em que não se questionava a liderança do Brasil. No entanto, na hora que nós íamos propor alguma coisa, o argumento de soberania dos outros países sempre preponderava. Todo mundo achava que nós éramos líderes, mas, na hora de assinar, não, temos que... a nossa Constituição, etc. etc. Quer dizer, um exemplo prático, uma das primeiras coisas do CEAL, que fez 30 anos, era criar uma Bolsa de Valores da América Latina. Porque nós já tínhamos uma liderança, juntava o México, o Chile, que tinha um pouco de mercado. No entanto, as legislações dos países não se confrontavam, não se fechavam. Portanto, você não pôde viabilizar por causa de diferenças legislativas. Agora, a maior diferença que eu tenho, e pelo menos foi o que eu aprendi, é que, em relação à formação do Bloco Mercosul, o que eu entendo é que, no momento da decisão, um dos fatores preponderantes não era o fator industrial, e sim o fator político. Então, essa é a minha diferença do que eu aprendi. Pode ser que eu tenha aprendido com as pessoas erradas, mas o problema é o seguinte: nós, como os argentinos, uruguaios, outros países, nós vimos de momentos difíceis, onde realmente o militarismo e a Revolução haviam ocupado grande espaço na vida nacional. Então, pensava-se, na ocasião, que, juntando esses países, nós criaríamos uma barreira protecionista a uma recaída autoritária. Quer dizer, isso foi... O presidente Sarney me disse isso, mas, enfim, eu registrei isso como uma coisa importante. Quer dizer, o aspecto industrial, sim, era... as pessoas não se conheciam no CEAL. Foi importante nós juntarmos as pessoas para se conhecerem. E é curioso que hoje eu comparto com vocês o CEAL, que nasceu como uma experiência Argentina, Brasil e depois Chile, depois foi agregando todos os países da América Latina. O CEAL hoje está upside down. Quer dizer, o CEAL, basicamente, hoje tem a força maior nos países da América Central e do México. Quer dizer, eles se apropriaram dessa ideia, e principalmente a América Central, que tem problemas crônicos, né? Mas, enfim, eu acho que tudo que foi aqui dito, modestamente, o artigo que eu publiquei hoje no Globo, na página 2 de página inteira, ele retrata tudo isso. Agora, eu acho que o problema... Nós sempre falamos, não, o governo precisa fazer isso aqui. Eu acho que a sociedade brasileira tem que mudar a sua atitude em relação ao Brasil. Nós temos que acabar com esse complexo de terceiro-mundismo, de país vira-lata. Nós temos... A coisa que mais... Olha, na minha idade, poucas coisas me irritam hoje, né? Se eu for me irritar com todo, eu não estaria aqui, estaria no Pinel. Mas, enfim, uma das coisas que mais me irrita é dizer, o Brasil não é viável. Eu tenho vontade de pular em cima das pessoas. Por que não é viável? Quais são as razões que justificam nós não sermos viáveis? Nós temos tudo que um país precisaria ter para ser um país viável. Precisa fazer a combinação certa. E temos uma oportunidade importante agora. Infelizmente, não sei se nós vamos conseguir, nessa eleição de outubro, resolvê-la, mas que as chances estão todas... A outra coisa, para complementar, nesse paper, que é muito mais extenso, que foi resumido no Globo de hoje, e o que eu tenho aprendido na região é que realmente está todo mundo olhando como uma oportunidade a questão da guerra com a Ucrânia. Quer dizer, isso nós devemos poder receber investimentos estrangeiros, porque, voltando ao que nós fomos no passado, um país amigo e independente, eu acho que o Brasil pode, efetivamente, o Brasil, Colômbia e México estão numa posição competitiva muito favorável para ser um receptador de investimentos nessa mudança da geopolítica da América do mundo. Obrigada, Roberto. Mais alguém que queira fazer a consideração, perguntas, observações? A gente tem mais só 10 minutos. Então, eu vou devolver a palavra para a mesa. Por último, para os autores do paper, para você e para o Feliciano, eu vou começar outra vez com o Luísio. Não, tudo bem. Não, Não, eu não tenho. Eu vou passar para o professor Marenzo. Não, eu tenho aqui, professor. Queria só, primeiro, agradecer à mesa ao debate, as colocações foram muito importantes.
Eu sou novo no SEBRA entre alguns meses, e quando o Hussein me convidou para fazer parte do Núcleo América do Sul, eu fui muito empolgado, gosto muito de participação. E aí, por liderança da professora Maria Hermínia, eu fui muito influenciado por um conjunto de pesquisas que nós fazemos aqui no IRI, junto com o SEBRAP, que teve uma certa origem, inclusive, no SEBRA, que é pesquisas de opinião sobre a política externa, né? Então, a gente faz um conjunto extenso, já desde 2008, de surveys sobre o que os brasileiros pensam da política externa. E no que diz respeito à América do Sul e América Latina, os resultados sempre foram bastante, assim, tiram muita esperança de um projeto de integração e do Brasil na região. E eu acho que isso foi uma das motivações para eu entrar no Núcleo da América do Sul. O primeiro ponto que, para mim, sempre foi bastante bastante assim, sintomático é que os brasileiros não se consideram latino-americanos. Essa identidade da América Latina é uma identidade que não aparece não nos pertencer. Apenas 8% dos brasileiros, quando perguntados, respondem que são latino-americanos. Os países hispânicos, o mais baixo, provavelmente, eu não lembro números exatos, mas era a Bolívia, que estava acima de 70%. Todos os outros se consideram latino-americanos, argentinos, mexicanos. Então, tem uma questão conosco também, da forma como nós encaramos, nós somos muito Brasil, muito autocentrados, muito pensados, muito vinculados a nós mesmos, né? O projeto de integração da Os vizinhos também talvez não considerem o Brasil. Exato, também nem consideram tanto o Brasil e a América Latina. Se você, assim, a impressão que não tem baseado em dados, mas às vezes pergunta, se você perguntar para um argentino, Brasil e América Latina, o argentino vai falar sim, não é? Mas ele vai primeiro, ele vai hesitar um pouco, ele vai falar sim. Não é uma coisa automática. Se o mexicano pergunta, ele fala, não, você é latino-americano. A ideia da América Latina... Então, mas esse é um problema, porque isso se isso está em todas as camadas da população brasileira, essa é uma dificuldade para qualquer projeto de integração, porque não se torna um ativo eleitoral, por exemplo, claro. E só para terminar, a gente fez um conjunto de perguntas nos últimos surveys sobre a liderança regional brasileira, né? E nós comparamos, fizemos perguntas também entre os argentinos e os mexicanos. A gente perguntava aos argentinos se eles gostavam da liderança regional argentina, aos mexicanos se eles gostavam da liderança mexicana e aos brasileiros. Os argentinos adoram uma liderança regional argentina. 90% deles apoiam. A gente inventou 3 tipos de liderança, que é a liderança na área de segurança, na área de comércio e na área de... A terceira já não lembro mais do artigo. E eles deram apoio altíssimo, né? Os mexicanos também davam apoio altíssimo a uma posição de liderança regional dos mexicanos na América Latina. Os brasileiros não apoiavam em nenhum dos 3 dados. Era o que tinha o menor apoio. Havia uma rejeição dos brasileiros. E quando eu falo dos brasileiros, são surveys nacionais, 1.500 pessoas, amostras nacionais com uma margem de erro de 2%. Né? Então, assim... E se você pega, a gente dividia por classe social, dos mais ricos aos mais pobres, não há grandes diferenças. A gente subdivide a amostra entre o público interessado em política internacional e público pouco interessado. Também não há grande diferença. Então, existe entre nós, brasileiros, e nós estamos num lugar muito distinto aqui, porque nós fazemos relações internacionais, estudamos relações internacionais e amamos relações internacionais, a naturalmente pensarmos que nós somos latino-americanos. Mas isso não é tão dado no Brasil. E esse é algo que nós temos sempre que pensar, as formas de transmitir à sociedade brasileira, nos mais diversos debates, a importância da nossa região. E só para finalizar, a gente fez um estudo agora, a gente reuniu quase 3.000 discursos do governo Bolsonaro sobre política internacional. A gente tem lá 5 alunos bastante corajosos que ficam escutando a live do Bolsonaro. Baixa lá e cataloga e coloca por data e tudo mais. É a primeira, e é impressionante a visão negativa que o governo Bolsonaro tem na América Latina. A América Latina e a América do Sul são problemas securitários para o bolsonarismo, ou seja, são problemas de fronteira, droga, ou problemas ideológicos. São todos com problemas ideológicos. O destino do Brasil é a Europa branca e os Estados Unidos branco. Não é a América Latina. Então, com esse pensamento de fundo, obviamente, que não é apenas uma questão de recuar em relação à América Latina. É uma política ativa de não agir sobre a América Latina e conter a América Latina e a América do Sul em particular. Nós temos uma oportunidade agora em outubro de tentar alterar isso. Vamos ver se a gente consegue... A consequência é o isolamento, né? É consequência do isolamento, mas é um isolamento... Uma das partes do trabalho, a gente traz um levantamento das tentativas do governo Bolsonaro de desarticular qualquer cooperação regional de combate à Covid. Desarticulou desde a PAHO, da Pan American Health Organization, a todas as outras regionais. E todos os países da região
começaram a ver o Brasil como um problema, porque o Brasil estava se contaminando rapidamente, estava espalhando o Covid pela região, então ele tinha um problema de fronteira. A Argentina tinha um problema de fronteira com o Brasil, o Uruguai, que era conter a chegada do vírus, o aumento da chegada do vírus, os brasileiros. A nossa população se tornou um problema para os nossos vizinhos na Covid. E o governo Bolsonaro agiu sistematicamente para aumentar esse problema. Então, nós temos 2 grandes desafios, que é virar essa página, de não olhar a América Latina mais como um problema e de convencer a maioria da população brasileira das mais diversas formas a importância da região para nós brasileiros. Nós não precisamos necessariamente pensar que nós somos latino-americanos, mas nós temos que ter uma visão. A região tem que ser uma visão sobre a região tem que ser para além do que é a Copa Libertadores, para além do que é o que mais aparece na nossa mídia. Aliás, tem o jogo do Corinthians logo mais. Desculpe aí desculpe a digressão, mas Você tem certeza que você não quer falar? Só considerações finais dos 3 e daí você entende. Eu acho que nós não podemos chegar também e dizer, olha, nós somos os líderes. Isso aqui tem que chegar, nós temos que buscar pontos de convergência. Pontos de convergência. O que é o interesse do nosso vizinho, o que é o nosso interesse. Não é? E aí é preciso paciência, é preciso uma grande abertura de espírito. E voltar a conversar. Eu tentei apresentar o ministro do Exterior da Venezuela, o Arreaza, para o Ernesto, na transição. Aliás, a pedido do Arreaza, fala com o Ernesto e tal, eu gostaria de conversar com ele. E aí me disse o Arreaza o seguinte, aunque seja para pelear, há que falar. O que nós temos que falar, voltar a conversar no sentido de buscar entendimento, buscar compreensão, para que somente assim você encontra soluções positivas para os problemas comuns. Há que falar, aunque seja para pelear. Isso, especialmente não pelear por questões ideológicas. Deixar cada um seguir o seu caminho, né, e com autonomia, e nós seguimos o nosso também, buscando compartilhar trechos da caminhada com os nossos vizinhos. Professor Celso, considerações finais. Olha, eu vou fazer uma pequena observação em torno do que você colocou, Maria Hermínia, e do que colocou também o Feliciano, que é o tema, enfim, qual é a identidade América Latina, latino-americana, etc. e tal. Eu acho que, para nós, brasileiros, entender a América Latina é muito mais fácil do que entender outras regiões, porque, não obstante a diferença entre o português e o espanhol, o código de cultura, o repertório de experiências nos dá um acesso muito mais fácil ao entendimento do que eles querem, do que eles são, do que eles representam, do que acontece, por exemplo, se você vai para a Ásia ou mesmo se você for para muitas regiões da Europa. Isto é um ativo para o tratamento do entorno regional. Tanto o Aloysio quanto o Rubens citaram em espanhol, não? Não? Por quê? Porque isso aqui é de fácil compreensão para todos nós. E o Roberto, que teve uma experiência grande e que também citou em espanhol, verificou que, se você interage com esses nossos potenciais interlocutores, etc. e tal, você é capaz de entender o que eles querem, o que permite construir um universo onde você pode procurar convergências e compartilhar interesses. A discussão sobre se a América Latina tem uma história em comum ou não é uma discussão complexa, mas a verdade é que a América Latina é o resultado da expansão do universo econômico europeu, do universo cultural europeu e do processo de interação e mestiçagem que, para o bem ou para o mal, isto trouxe.
sem querer entrar em grandes considerações linguísticas, a verdade é que a língua é muito condicionadora das formas de pensar e de agir. E aí, traduzir do espanhol para o português e vice-versa está mais ao nosso alcance. Então, termino também com uma anedota que contam de que o rei de Portugal chamou o seu gramático e disse: eu quero uma língua na qual nós somos capazes de entender tudo aquilo que eles dizem, mas eles não são capazes de entender o que nós falamos. Não, naturalmente, era uma dimensão defensiva de um país menor para um país maior. Mas eu acho que nós podemos, a partir daí, também considerar isto um ativo do nosso relacionamento. Obrigada, Celso. Rubens. Eu gostaria de elaborar um pouco mais a respeito da oportunidade que me parece existir nesse momento, até mesmo porque as antigas certezas estão sendo questionadas e estão em crise. E isso é muito visível no caso da América Latina, porque tudo que se disse aqui foi interessante sobre ainda o nível insuficiente da consciência latino-americana do Brasil, mas há também aspectos que são objetivos e que têm a ver com aquilo que eu mencionei como projeto de país. A política externa não pode ser dissociada de um projeto de futuro para o Brasil e para a América Latina. Nós todos estamos em níveis mais ou menos semelhantes, níveis de desenvolvimento. Muitos dos países latino-americanos hoje são países que estão naquele tipo de armadilha de renda média e que estacionaram nisso. Há uns anos atrás, na época do governo Fernando Henrique ou no começo do governo Lula, havia um obstáculo grande em relação a pensar um destino comum, principiando por um modelo econômico, que era a pressão americana. Nessa época, os americanos tinham uma agenda que nunca mudou, nem com republicanos, nem com democratas, e que, em relação à América Latina, era dominada por 3 temas: narcotráfico, imigração e livre comércio. Desses 3 temas, o livre comércio desapareceu, porque os Estados Unidos mesmo viraram as costas a isso. Agora, durante um período longo, eles perseguiram esse tema de criar um sistema econômico comercial próprio, e isso foi um grande fator de inibição na integração latino-americana. Porque os exemplos que vocês deram de Uruguai, já antes o Grupo Andino, o México, que assinou o NAFTA, o Panamá, os outros países que assinaram acordos de livre comércio com os Estados Unidos, todos foram seduzidos pelo mercado americano, que, de fato, era um mercado extraordinário. Hoje, os americanos se desinteressaram. A América Latina perdeu, não tem mais nenhum tipo de relevância. Nós vimos no último encontro em Los Angeles, que foi um fiasco. É a primeira vez que grande parte de presidentes expressivos nem sequer se dignaram comparecer. Mas isso é a resposta, é aquilo que o Nixon chamava de benign neglect, a negligência benigna. Depois de décadas e décadas de negligência, nós tiramos as conclusões disso. Nós também não estamos interessados, e eles não estão, porque eles não têm nenhuma solução para o problema de imigração, eles não estão interessados nisso. Vocês veem os episódios que se multiplicam, de repatriamento, até em condições cruéis, de pobres brasileiros que vão lá para melhorar de vida. Não abandonaram ainda essa ênfase numa política de droga que coloca o ônus em nós.
e que agora, quem sabe, com o novo presidente da Colômbia, comece a mudar. E, sobre comércio, eles se desinteressaram. E um aspecto importante que é preciso levar em conta é que, durante a Guerra Fria, eles tinham um interesse na América Latina, inclusive para formar aquele bloco que ainda com quem eles contavam nas Nações Unidas, né? Depois se desinteressaram quando acabou a Guerra Fria. Por isso é que nós precisamos estar atentos a que não volte a Guerra Fria. Durante o período em que terminou a Guerra Fria, em que eles já não tiveram mais que se preocupar em angariar apoios, eles se concentraram numa agenda que passou a não ter nenhum apelo para nós. Eu não falei de segurança, está aí o ministro Aldo Rebelo, mas a agenda de segurança americana não tem nada a ver conosco. É uma agenda sobre terrorismo, é uma agenda sobre a não proliferação de armas nucleares, é uma agenda que tem como inimigo a Rússia e como competidor, quase adversário, a China. E nenhum desses pontos há interesse do ponto de vista do Brasil e da América Latina, o que não era verdade na Guerra Fria. Na Guerra Fria, durante o governo Dutra, por exemplo, as elites brasileiras consideravam que ser anticomunista no plano internacional era outra face da medalha do que ser anticomunista no Brasil. A grande ameaça era acabar com o Partido Comunista, era torná-lo ilegal. Então, era a mesma luta. Quer dizer, votar com os Estados Unidos não era nem subserviência, era autopreservação de classe. Isso acabou, entende? Hoje, nós não temos mais nenhum interesse na agenda de segurança americana. Por isso, é importante que nós não aceitemos, como o Bolsonaro fez no início, né, aquela coisa ridícula de ser um dos principais aliados dos Estados Unidos fora da OTAN. Era ridículo, tanto assim que ele mesmo não aplicou isso, que, se ele fosse aliado, ele deveria estar na linha americana com a Ucrânia, coisa que ele não está fazendo, né? Então, nem ele acreditava nisso, né? Mas fez aquele movimento absurdo. O Brasil não tem interesse em se aliar, o Brasil tem tamanho suficiente, eu concordo com você, o Brasil é perfeitamente viável, ele tem peso específico próprio, ele não deve ser caudatário de ninguém. E eu acho que as circunstâncias são favoráveis, porque os Estados Unidos se desinteressaram. A China tem o interesse do comércio, mas ela não ocupa, nem de longe, o papel que os americanos ocuparam no passado na América Latina, em matéria estratégica, em contato com os militares, em investimento. Eles nunca se engajaram tanto. O interesse chinês é quase que limitado à dimensão comercial de suprimento de matéria-prima. Então, daí não vem ameaça nenhuma, né? E eu acho também o seguinte, aquela ilusão que muitos latino-americanos tiveram de que o futuro dos países dependia de ter um acordo de livre comércio com os Estados Unidos externamente e internamente aplicar uma política neoliberal em economia, isso acabou dos dois lados. Primeiro, que os americanos não dão mais acesso ao mercado, e, segundo, nós sabemos que a receita neoliberal de desenvolvimento através do capital financeiro não deu certo. Então, nós temos que encontrar um outro caminho. Isso é válido para nós, mas é válido para os argentinos, para todos, né? Os mexicanos um pouco menos, porque eles ainda vivem naquela ilusão do comércio. Os mexicanos multiplicaram por 3 as exportações de manufatura, mas cresceram tanto ou tão pouco como o Brasil. E a distância que os separa da renda per capita americana hoje é tão grande como era quando eles assinaram o NAFTA. Portanto, não funcionou. Não funcionou. Então, nós temos que encontrar outro caminho. Eu não digo que eu saiba qual é esse caminho, eu também não sei, mas eu acho que há uma oportunidade hoje que não havia nem na época do Fernando Henrique, nem na época do Lula. O meu único medo, até, sabe, é que quem se eleja não perceba que nós estamos num mundo diferente.
Eu tenho até um certo receio da volta de pessoas ao poder depois de algum tempo, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o mundo mudou, as pessoas mudaram, o país mudou, e as pessoas têm dificuldade de se desvincular daquelas fórmulas que deram certo e antigamente, mas hoje não funcionam mais. Então, aí eu acho que é o grande mérito, sabe, do trabalho e da continuação do trabalho do SEBRE, né? Eu acho que o grande mérito desse trabalho que vocês fizeram, e que, a meu ver, é um ponto de partida, não uma coisa, um ponto de chegada, é justamente conseguir identificar essas mudanças novas, coisas que o Rio Branco fez na época dele. Ele foi uma das primeiras pessoas que percebeu a ascensão dos Estados Unidos, né, como grande potência, quando os outros ainda estavam olhando para a Europa, né, que eram as grandes potências da época. Então, saber perceber essas mudanças, eu acho que esse é que é o mérito desses papers do SEBRE. Entende? Eu acho que a grande missão do SEBRE é essa, uma missão de prospectiva, de tentar ajudar o Brasil a identificar essas futuras oportunidades. Muito obrigado. Obrigada. No 100, Calu, você quer encerrar? Preciso organizar o raciocínio, tomar fôlego, depois da fala do Rubens, que é realmente extraordinária. Acho que o objetivo primordial desse paper não foi de reinventar a roda, mas foi simplesmente de pensar de forma sóbria, de forma equilibrada e de forma conjugada do que é o nosso interesse nacional e como retracionar esse interesse no nosso espaço geográfico, que é um espaço vital no curto, no médio e no longo prazos. Eu queria sublinhar algumas coisas que talvez tenham escapado e que eu acho que é importante trazê-los à baila. O primeiro, que o atual governo cometeu os 3 erros mortais que não se pode cometer na América Latina ou na América do Sul. Um país como o Brasil não poderia cometer. O primeiro, de atuar como facilitador para uma interferência militar na região. E o governo se colocou a esse tipo de serviço com a Venezuela. Não importa se você tem discordâncias com o governo venezuelano, mas você jamais pode se colocar como uma plataforma facilitadora para uma ação militar numa região que depende, sobretudo, da sua capacidade de estabilização. Primeiro erro. Segundo erro, tradicionalmente, todos os governos que eu me recordo, até no governo militar, mas especialmente no na redemocratização, o Brasil procurava, ou tinha como fio condutor de sua doutrina de política externa, não olhar para os países vizinhos sob a ótica ideológica, de direita ou esquerda. Nós não podíamos filtrar, de fazer aproximações, seja com governos à direita do espectro ou à esquerda do espectro, porque nós entendíamos, ou entendemos, que o nosso papel na região é transcendental e está acima dessas escolhas binárias. Então, se o governo é de esquerda no Chile ou de direita, o Brasil tinha que buscar ter a melhor relação possível. E isso se aplicava aos demais outros países da região. Então, este governo decidiu levantar muros para governos em que ele entendia que não são governos que compartilham de sua visão de mundo. Isso significa que eles esqueceram qual é o papel vital do Brasil no contexto sul-americano e no contexto latino-americano. Você veja, por exemplo, posse do Petros, cadê o presidente brasileiro? Não está interessado. Posse do Boric. Aliás, todos os governos eleitos à esquerda do espectro, entendeu? O governo atual procurou negligenciar a sua legitimidade. É isso que significa você não reconhecer, não mandar emissário, não estar presente. Esse é o segundo erro grave. E o terceiro e pior, quando os países do seu entorno não sentem mais a sua falta. Esse é o pior. Esse é o pior erro.
porque é isso que tem acontecido. Os países se movimentam em temas que sabiam naturalmente que o Brasil era o grande fio condutor, mas eles sabem que a causa está perdida e todo mundo está num compasso de espera. O Duque ocupou o vácuo, o Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia, ocupou o vácuo e passou ele a trabalhar a plataforma ambiental, a plataforma amazônica da América Latina para fora. Não era o Brasil mais. Tá? Se a gente olhar nosso vizinho Argentina, a China passou o Brasil, hoje é o principal parceiro comercial, e hoje o governo de Fernandes tem referência a quem? Não é o Brasil. Tá? Então, é importante ter essa clareza. Cometeu-se erros de elevada escala e de profundo dano. E, para mim, a política externa entre Ernesto e França não mudou nada. O presidente é o mesmo, o governo é o mesmo, e a política externa é ruim toda a vida, como sempre foi, desde o início. Tá? Mudou, sim, talvez de um para o outro, abordagem na ênfase, mas não na destruição. Me desculpem, o padrão de voto do Brasil não é o mesmo. A relação com a Argentina é a mesma. O Brasil, o presidente da República, convocar 50, 60 embaixadores para fazer um circo daquele, é inacreditável. Eu, se fosse chanceler, aliás, eu acho que qualquer um aqui, não, presidente, o senhor não vai fazer isso. Não, o senhor não vai fazer isso. Não, então está aqui minha carta de emissão. Vai embora. Sai com dignidade. E não endossar um circo que avilta a nossa doutrina, a nossa Constituição e a nossa moral e a nossa ética no sistema internacional. É isso que aconteceu. Um papelaço. E eu acho que a dignidade precede o poder. E isso que hoje não tem. Dignidade. É um governo que não tem dignidade. É uma política que não tem dignidade. Na minha humilde avaliação. Portanto, o que mais caracteriza este governo, e, aliás, essa política externa é a farsa. É a incoerência. De A a Z. Por isso, esse paper não tem postulado de apresentar qual é o caminho do futuro, Rubens, mas de dizer, olha, é preciso pensar a região à luz de seus desafios e a partir de parâmetros que sejam capazes de gerar coesão entre todos os atores, harmoniza essa relação no contexto regional e, sobretudo, fazer com que os países da nossa circunvizinhança sintam que a presença do Brasil é importante. Né? E explorar essa relação a partir de novos parâmetros, e não a partir de velhos parâmetros. Nós não podemos pegar o passado e transplantá-lo como a solução para o futuro. Eu acho que isso é um equívoco. Tá? E por isso que nós precisamos de uma política exterior renovada, inovativa e consonante com os nossos desafios, consonante com a modernidade, mas, claro, não esquecendo aquilo que deu certo, as contribuições do Celso, do Aloísio, do Rubens, do Celso Amorim, que não está aqui, de tantos outros que ajudaram a construir a política externa. Rio 92, ou, digamos assim, quando o Brasil desponta como uma grande potência geopolítica ambiental, foi aqui com o Celso Laffer, Rio 92. Embora o Aloísio Nunes tenha ficado pouco tempo, mas vamos lembrar, o acordo do Mercosul e União Europeia avançou muito em função da dedicação dele, que esse governo tenta se rupiar, como se fosse o acordo do governo. O trabalho foi feito ali, entre tantos outros. E o Rubens Recupero, que eu não quero dizer, não quero falar muito a respeito, mas já disse isso para ele. Rubens é o melhor chanceler que o Brasil não teve a honra de ter. E assim eu encerro. Obrigado. Em nome dos organizadores, vamos encerrar a sessão e agradecer a participação de todos, de um lado, e agradecer o convite de outro. Obrigado, Maria Emília. Obrigado. Acho que foi bem.